Bom dia aos alunos de Literatura Latina em Tradução, atendendo aí aos pedidos, né, que muitos de vocês fizeram no nosso último encontro, tá? Com especial atenção ao Camilo, um abraço aí, Camilo. Estou gravando esse vídeo a respeito da nossa próxima avaliação, que acontece na próxima segunda-feira, né, dia 11 de novembro. Lembrando que o conteúdo dessa avaliação, né, o conteúdo desse segundo bimestre, é a poesia lírica, né, a poesia lírica grega e a poesia lírica latina. Né. Nós vamos fazer uma prova com 3 questões na próxima segunda, cada questão vai valer 2 pontos, totalizando 6, e depois nós vamos ter uma última avaliação, um trabalho que vai envolver Amores de Ovídio e também o De Rerum Natura de Lucrécio, né, que é os conteúdos que são os conteúdos que nós trabalharemos nas 2 aulas seguintes a essa avaliação de segunda. Falando sobre a avaliação de segunda e a respeito dessas 3 questões. Como já anunciado, nós teremos uma questão envolvendo lírica grega e uma segunda questão envolvendo lírica latina. Eu investiria na releitura, né, de todos os poemas que nós discutimos, analisamos, detalhamos, né, refletimos nos nossos últimos encontros. Nós temos aí um conjunto, né, de poemas, de excertos da poesia lírica, né, tão pouca coisa sobreviveu desse tipo de poesia, especialmente, né, em função da tradição oral que nós debatemos no nosso último encontro. E depois aquele conjunto, né, de poemas que constituem a tradição latina, uma tradição já próxima de nós, uma vez que nós temos a língua escrita, nós temos já a ideia de um público leitor, né, ou então de um público que vai acessar essa série de poemas e que vai inclusive encomendar cópias, né, como é o caso de Ovídio, que é um dos primeiros poetas assim, de relevo e um dos primeiros poetas que vai ter um certo sucesso e uma certa visibilidade, né, no mundo romano, na passagem ali do primeiro século antes de Cristo para o primeiro século depois de Cristo. Então, num primeiro momento, eu investiria na leitura desses 2 conjuntos de poema, lembrando que cada um desses conjuntos, né, ele identifica alguns temas que ecoarão a tradição ocidental lírica, né, nos séculos à frente. Então nós vamos ali perceber ainda na Grécia, né, o surgimento de uma poesia que vai dialogar com a tradição épica, com a tradição bélica, né, com a tradição religiosa, ao mesmo tempo poemas que vão refletir sobre as relações amorosas, sobre a descoberta do amor, como é que eu me vejo, né, entendendo o amor que eu sinto por uma pessoa, sempre lembrando que essa voz vai ser artificial, né, não é uma voz do poeta, né, ou da poeta, ou da poetisa, e sim uma voz artificial, né, que nós entendemos, né, como um eu lírico, né, ou como uma persona lírica, né, que é uma voz artificial criada pelo poeta para comunicar, né, aquilo que ele vai expressar no seu poema. Então atentem a essas temáticas que vão constituir o surgimento da lírica na Grécia Antiga, né, a temática amorosa, a temática reflexiva, a temática satírica. Né. Nós trabalhamos muito nessa disciplina e também no semestre passado a relação ali com Homero, né, enquanto um espírito épico, heróico, né, e de que modo também a guerra contra os persas, depois a guerra entre Esparta e Atenas vão definir um pouco a cultura ateniense do século V e a cultura trágica. Né. Então talvez eu investiria, né, num tipo de reflexão e de oposição entre poemas que recriam, revisam, né, repensam essa tradição homérica, no caso da questão sobre lírica grega. No caso da questão sobre lírica romana, né, vamos pensar em Horácio, vamos pensar em Catulo, vamos pensar em Ovídio, né, e vamos pensar sobre uma lírica amorosa, uma lírica que vai tratar das reflexões e dos debates, né, das inquietações que envolvem o amor, que envolvem eros, que envolvem o erotismo, que envolve o desejo, né, que nós temos por uma pessoa. A terceira questão, né, e aqui se antes eu mandei um abraço para o Camilo, mando um abraço para a Emily aqui, a terceira questão vai ser uma questão que nós discutimos na segunda-feira de uma forma muito bem humorada, né, que diz respeito a quem estaria certo, né, no mundo antigo, especialmente quando a lírica romana, né, se estabelece como tal, né, e essas figuras, né, que nós opomos ali seriam o imperador de um lado e o poeta do outro. Essa vai ser uma questão muito pessoal, muito subjetiva, então eu convido vocês a trazerem inclusive, né, as percepções de vocês no que diz respeito à lírica, tá? Podem citar exemplos, não só do contexto latino, mas do contexto posterior, e nós estávamos ali tratando de um tema específico, né, que é a relação entre Otávio, né, o imperador, lembrem, né, que é o sobrinho, né, de Júlio César, né, o primeiro imperador que ele vai vencer Cleópatra e Marco Antônio, e vai substituir, né, a República Romana, né, pela noção do império, né, o primeiro imperador que tem uma noção de justiça, de moralidade, de organização social, que inclusive contrasta com a visão mais tradicional que nós temos no mundo romano, muito contaminada e muito permeada, né, pelo cristianismo posterior.
A partir dessa ideia, né, de Ovídio, desculpe, né, de Otávio, né, como o imperador que vai incentivar e que vai legislar uma série de práticas morais, nós temos Ovídio, né, a voz poética, a voz lírica, né, que vai apresentar um convite à sensibilidade, um convite ao corpo, um convite às práticas corpóreas, as práticas sensuais também, tudo que a sensualidade compreende, não apenas sexo, erotismo, né, afeto, mas o que diz respeito aos prazeres também, né. Culminando com a expulsão, né, de Ovídio de Roma, né, lembrando que Ovídio vai morrer, vai passar as últimas décadas, os últimos anos da sua vida longe de Roma, justamente porque a sua visão poética, né, a sua visão sensual, expresso em poemas como A Arte de Amar, em livros, em coletâneas como A Arte de Amar e Amores, vai contrastar, né, com essa visão política moralista, né, que vai definir sob um certo aspecto, né, o comportamento de Otávio. Tá? Então é uma pergunta muito abrangente, né, no que diz respeito a quem estaria certo. Né? O imperador, né, ao incentivar bons comportamentos, né, e responsabilidades morais, políticas, militares também, né, lembrem de tudo aquilo que a Eneida também convida os romanos, né, a pensar sobre o que constitui o bom homem romano, né, em contraste com o convite que a poesia lírica nos faz. Tá? Obviamente fiquem à vontade aí para responder de um modo ou de outro, tá? Uma vez que essa terceira questão vai ser pessoal. Tá? Um grande abraço a todos vocês, desejo a vocês boas leituras, né, na companhia dos nossos líricos gregos e latinos, um bom final de semana e uma boa avaliação na segunda-feira para todos vocês. Tchau, tchau.